Olá, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast A Cúpula. Hoje é um dia especial, estou recebendo aqui Carolina Doro, minha ex-aluna de muitos anos atrás, que tem muito a contar sobre protagonismo e uma busca de uma vida cada vez melhor baseada na educação. Então, Carol, se apresenta pra gente aí. Claro, vamos lá. Primeiro prazer estar aqui. Meu nome é Carolina, tenho 29 anos, trabalho na área bancária, já fazem 8 anos, sou especializada em mercado financeiro de capitais, vivo em busca de desenvolvimento profissional, sempre em busca dos estudos, com muita fé em Deus, ajudando ali, tentando ajudar os mais próximos da maneira com que eu posso, e busca evolução constante. Que bom, Carol. Eu tenho percebido essa evolução nos últimos anos em você. É a questão de sempre buscar algo melhor, na verdade? E pensando nisso, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que nosso atual encontro. Nós fomos professor e aluna há alguns anos atrás, numa das ETECs, né? Você se formou em administração e desde lá, então, tem muita formação para contar para a gente. Eu vou perguntar isso no meio da nossa conversa de hoje, né? Como foi sua trajetória. Mas, nesse momento, o nosso encontro final, há um ano atrás aproximadamente, um pouco menos, né, foi relacionado a uma mentoria. Né? O que você almejava quando fez esse contato comigo há alguns meses atrás? E não precisa falar agora como foi a mentoria, mas o que te levou a buscar esse acompanhamento? Durante essa caminhada, né, essa jornada que eu fiz de formações, trabalhos, eu vim acumulando bastante ideias comigo, mas eu ainda sentia que eu teria que tirar essas ideias do papel e ainda não imaginava como, né? Teria que equilibrar a vida profissional, pessoal, e esse equilíbrio eu não estava encontrando naquele momento. Então, nós já nos conhecemos há 10 anos, acompanhando, né, você nas redes sociais, fui em busca ali de entender um pouco mais do que seria a mentoria. E essa foi a ideia inicial, para eu ir em busca ali do seu contato e para que a gente retomasse as nossas conexões. Que bom, e foi um prazer, na verdade, ter o seu feedback naquelas postagens iniciais sobre as mentorias, né? Eu fiquei muito feliz em atender você e espero que tenha tido grandes resultados e tenha, na verdade, né? Eu vou perguntar isso para você no finalzinho, como foi que o plano de ação começa a se desenvolver após o atendimento da mentoria, né? Mas pensando também em conhecer mais da Carol, eu quero resgatar um pouquinho da sua história. Né? Não só que eu possa entender mais de você, além do processo de mentoria, mas também conhecer a Carol. Eu quero convidar você, na verdade, a falar um pouquinho dos seus principais desafios na vida. Quero que foque agora, nesse momento, do lado pessoal. Quais desafios você contaria para mim e para as pessoas que estão nos ouvindo que você superou? Certo, as nossas... uma coisa liga a outra, né? Então, o nosso lado profissional, ele vem muito puxado pelo lado pessoal. Então, o que mais me marcou, que foi na parte da minha infância para adolescência, foi a separação dos meus pais. Que foi quando eles se separaram por uma falta de administração financeira, gestão de emoções, de tempo, educação de valores, por exemplo. Então, vendo o casamento deles chegando ao fim por conta de má administração, má gestão, foi o que me levou ali a querer um novo cenário para mim no futuro, mesmo que pequena, né? Imagino que os pais, quando eles se separam, eles não imaginam o impacto que eles fazem nos filhos, porque os filhos, eles só sentem as emoções, eles não falam, porque eles ainda não são adultos e não sabem se expressar, né? E naquele momento eu fui absorvendo todo esse cenário. Durante um período, logo depois da separação deles, eu tive a morte do meu avô. Né? Nesse período nós tivemos que mudar para a casa da minha avó, nós também não tínhamos casa própria, e nós juntamos ali o útil com o agradável, mas não foi nem útil nem agradável. Foi algo que, de fato, nós fomos ajudar ela, isso foi muito bacana, porém, também nos ajudar, né? Porque nós saímos da nossa casa, fomos morar com ela, em prol de ajudá-la.
Porém, aquilo gerou um desconforto gigantesco para mim, acho que talvez para minha mãe, para minha irmã, porque a gente saiu do nosso ambiente, né, de casa, de domiciliar, e aí nós colocamos basicamente 2 casas em um, né, e ali durante aquele período eu fui analisando, né, o que as coisas evoluindo, e na verdade eu não estava vendo evolução, né, principalmente na comunicação dos meus pais, e aí eu entendi que a falta de gestão, de planejamento, acho que tudo poderia ser resolvido também com talvez uma planilha, talvez uma conversa, né, que os dois estivessem abertos ali, então essa foi uma coisa que me absorvi bastante, e a gente tem 2 opções quando a gente tem um exemplo. Primeiro, de fazer igual ou melhor, e também de fazer tudo ao contrário. E foi isso que eu fiz. É claro que meus pais me ensinaram sobre princípios, né? Educação, obviamente, eu tive muito bem. Respeito, ética, né? Toda essa base. Porém, não é só isso, né? A gente precisa de uma base para que a gente tenha uma estrutura, né? Então, imagina que se a gente tiver uma base, a gente vai conseguir ter uma estrutura significativa. A gente não consegue construir uma estrutura sem ter uma base. Com certeza, é a base de tudo, né? E você falando, eu estava pensando o seguinte, né, o quão essas experiências que você teve formou o seu caráter, formou a sua estrutura emocional, né? A sua estrutura para buscar conhecimento. As suas escolhas de cursos foram bem alinhadas. Administração nível técnico, graduação no ensino superior, as suas especializações também, a sua área financeira, o que vem a formar uma profissional excepcional. Então, o seu perfil profissional hoje é excelente, tem muito a ver com as suas experiências pessoais. Dentro do aspecto pessoal, eu queria que você pensasse em uma pessoa que mais te influenciou, aquela que despertou em você o desejo de ficar sendo mais aberto ao conhecimento, mais aberto às informações, mais abertas à evolução. Olha, não foram uma única pessoa, foram várias pessoas. A gente sempre pega um pouquinho de cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem algo a te ensinar. E eu fui pegando um pouquinho do que um tinha, do que o outro não tinha, e fui ali moldando o que eu gostaria de estudar, o que eu gostaria de buscar, o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de falar para as pessoas, trazendo ali para as pessoas gerando um impacto positivo para elas. Não foi apenas uma pessoa específica. Entende que nesse momento não houve uma centralidade, uma pessoa que tivesse um olhar especificamente ali para mim, né? Então, eu estava naquele momento, exclusivamente, quando nós falamos sobre a adolescência, sobre essa questão desse cenário onde eu estava, eu lidava parcialmente com meu pai, parcialmente com minha mãe, parcialmente com a minha avó por parte de pai, com a avó por parte de mãe, tios, tias, primos, e naquele cenário você vai gerando ali, colhendo informações, boas ou não tão boas, e vai criando ali o que você espera para frente, de caráter, de coisas que você pode pegar para serem feitas ou coisas para fazer ao contrário. Na verdade, cada pessoa nos ensina, né? Pelo exemplo positivo ou pelas ações negativas que elas fazem, Exato. Não diretamente para nós, mas no seu ambiente geral, social, econômico, financeiro, não importa em qual deles, sempre isso vai nos levar a escolher. Faço igual, faço pior ou faço melhor, mudando, transformando a situação realmente. E pensando nisso, se você pensasse uma situação, né, pode ser pessoal ou profissional, que você tenha buscado superação, um momento de grande start, que você realmente mudou da água para o vinho e você conquistou o que estava esperando. Um objetivo que você tinha e chegou a conquistá-lo. Foi um cenário, na verdade. Foi a questão de você lidar com a parte interna de você, do que eu estava pensando, eu com Carol, e o cenário com que eu estava vivendo. Então, isso fez com que eu buscasse informações e não olhasse para o lado. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, basicamente, naquele momento eu tinha um caminho mais curto e um mais longo. Eu poderia ali tentar fugir daquela situação. Ou buscar um caminho mais longo, sustentável, né? Então,
a maior dificuldade foi eu separar o que eu estava sentindo internamente para que assim, ainda assim eu consiga lidar com as dificuldades de fora. Porque, obviamente, não é fácil, né, nós conciliarmos ali as nossas decisões, a parte onde a gente escolhe a nossa carreira, o que a gente estuda, a nossa profissão, é uma das nossas principais decisões para a vida, porque ela vai te direcionar do começo ao fim. E se você faz uma escolha que talvez não seja tão gratificante para você futuramente, olhando para um futuro, por exemplo, você acaba se frustrando, né? Então, muitas pessoas, às vezes, acabam optando por um caminho mais curto, por uma faculdade que talvez não curta bastante, ou que não vai levar para frente, você perde tempo. E uma coisa que eu falo muito é tempo. Então, a gente pode até perder dinheiro, porque a gente consegue de volta de alguma forma, mas tempo não tem como voltar atrás. E é por isso que eu fui sem olhar para os lados, e nesse cenário, por exemplo, fiz a ETEC, fiz o curso de espanhol, fiz a faculdade em administração, fiz a pós em mercado financeiro de capitais, fiz inglês, me certifiquei no que eu estava precisando ali para desenvolvimento profissional dentro da minha área. Então, os nossos conflitos internos, a gente tem que saber administrá-los para que a gente consiga usar ao nosso favor. Nem sempre a gente usa ao nosso favor, mas tentar em algum momento usar ao nosso favor para que a gente consiga ter esse impacto na parte externa, porque o externo a gente não consegue controlar. O interno a gente já tem um pouco mais sobre o nosso controle. Com certeza, esse é o segredinho da inteligência emocional. Nós falamos sobre isso nas mentorias que nós tivemos, e você tem um ótimo perfil de autocontrole, na verdade. Você está buscando essa evolução, mas você já tem um autodomínio, né? E esse autodomínio vem através do seu autoconhecimento, o que você demonstra ter muito em todas as áreas da sua vida. Você mostra com clareza, com foco, com planejamento, com direcionamento, toda a sua energia está em novas conquistas, e isso te move, dá para perceber isso. E olhando para essa evolução que você tem dentro do equilíbrio emocional, que está dentro das inteligências intrínsecas realmente, foi o nosso bate-papo voltado para a parte pessoal. Vamos agora pensar um pouquinho da sua parte profissional, né? Você citou algumas coisinhas nesse rápido diálogo, mas eu quero começar falando da sua carreira. Eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo percebam o seguinte: a Carol tem 29 anos hoje. Até, vamos ressaltar os parabéns para ela, né, que fez aniversário há poucos dias, e que você tem 29 anos de passos, né, que foram dados. Profissionalmente, quando você começou, tá? Quero que você mostre para as pessoas como começou, como planejou essa sequência e como está hoje, se é uma pessoa feliz na área que escolheu. Quando eu era pequena, eu sempre falava assim, eu quero trabalhar de frente ao computador. Ponto. E logo que eu saí da ETEC, onde eu fiz técnicas de administração, eu já ingressei numa empresa de metais sanitários, que foi através da ETEC, né? Eles identificaram essa questão da ETEC, né, como uma boa formação naquele momento para quem estava iniciando ali na carreira. E nessa empresa eu trabalhei por 2 anos. Eu comecei lá na área comercial, depois eu fui para a área de RH, particularmente eu gostei bastante. E depois eu fui para a área de financeira, né? Então, era do contas a pagar. E mexia com bastante notas e pagamentos diversos, né? De funcionários, de fornecedores e afins. Mas eu queria algo além, né? Eu queria trabalhar com pessoas. Eu já conhecia basicamente a empresa que eu trabalhava, eu já tinha passado por algumas áreas. E em algum momento a gente tem que pensar que
a gente tem que pensar como a gente vai transbordar a cadeira. E naquele momento, ótimo. eu não tinha como transbordar a cadeira, porque imagina, essa empresa foi um baita de um aprendizado para mim, foi excelente, na verdade. As pessoas com quem eu trabalhei lá, eu tenho muito carinho por elas até hoje, realmente me deram muitas oportunidades, nem sempre foram coisas boas, né? A gente erra também, né? Principalmente quando a gente está iniciando ali no nosso primeiro emprego, então tenho muito carinho por essas pessoas que me deram oportunidade, passei por diversas áreas de acordo com o que elas viam ali de habilidades, mas eu sempre quis algo mais, né, me movimentar um pouco mais e ir para algo um pouco maior. Mas esse cenário era totalmente diferente do que eu tinha atualmente, então, na empresa, eu não falava com pessoas, né, era eu com o meu trabalho. E ponto, eu teria minha concentração naquilo. E aí eu comecei a pensar e falei, nossa, eu gostaria muito de trabalhar no banco, né? Várias pessoas, vários conhecimentos, nossa, várias ideias, conhecer várias coisas. E foi aí que eu comecei a me candidatar às vagas e ingressei ali no mercado financeiro, na parte bancária. Iniciei ali em rede de agências como estagiária. Então, eu tive que sair, né, pedir as contas da empresa onde eu estava e já iniciar o trabalho no banco. Não foi fácil entrar, né, foi um processo seletivo de 3 meses. Então, a cada momento, a cada fase, eu falava, nossa, eu acho que essa fase não vai. Porque eu sou positiva no meu ambiente, né? Mas, às vezes, eu não sou positiva para mim. Mas acabei desenvolvendo essa habilidade também de ser positiva e acreditar que as coisas vão acontecer. E aí, nesse caso, eu entrei, né? E aí, o banco, quando eu entrei, foi totalmente diferente do que eu imaginava, né? Eu imaginava ali o atendimento ao cliente e toda essa diversificação, porém, não tão ampla, né? E quando eu entrei, não era nada do que eu imaginava. E aí, eu falei, nossa, muito diferente e gostei mesmo assim. E falei, vamos para esse desafio. O comercial, ele é algo que não é linear, né? Ele tem os seus altos e baixos, ele tem... Cada dia é diferente do outro, você planeja uma coisa e durante o seu dia ele acaba saindo diferente. Então, foi uma questão de poder lidar ali com as coisas do dia a dia para conseguir me adaptar àquele cenário, porque era totalmente diferente do que eu já havia feito. A minha mãe, ela tinha uma pequena empresa de embalagem para floricultura e eu ajudava ela desde pequena. Mas a parte comercial sempre foi dela, né? Então, a habilidade comercial eu não tinha. Mas eu tinha um pouco de administração, um pouco de gestão e trabalhava com ela desde pequena com isso. E no banco, eu tive que resgatar um pouquinho do que ela fazia, né? Eu via ela falando com os clientes, eu via, mesmo que pequena, eu sempre fui muito observadora e pegava os pontos principais, as palavras-chave, por exemplo. E nesse caso, foi o que eu fiz. Então, eu fiquei durante um período como estagiária. O contrato era de 2 anos. Em 6 meses, eu falei, eu já quero ser efetivada, eu preciso que seja efetivada, porque aquilo tinha que dar certo. Eu não tinha opção de não dar certo. Teria que dar certo, não teria outra opção. E por isso, essa minha... ansiedade em fazer com que as coisas fossem mais aceleradas. Eu não podia não dar certo. Eu saí de uma empresa que estava certo, que as pessoas me conheciam e que falaram quando eu saí, Carol, lá fora é diferente. Eu falei, tudo bem, eu sei, mas eu também quero conhecer o diferente. Aqui dentro eu já sei como funciona. E foi aí que eu fui me dedicando. Às vezes eu achava que ia dar certo, às vezes eu achava que não. Como eu disse, o comercial ele não é linear. Mas, em 7 meses, fui efetivada. Né, um determinado dia, na verdade, eu falava, Deus, eu tenho que dar certo e eu preciso de um sinal. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal, porque, de fato, se eu não receber esse sinal, ou se eu imaginar que não seja isso neste momento, eu preciso buscar alguma coisa rapidamente. Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação do gerente geral, de onde eu trabalhava, e falava, Carol, marquei uma entrevista para você. Você tem disponibilidade para tal lugar, que era uma região de agência? Eu falei, nossa, muito próximo da minha casa, claro, com certeza. E eu tinha acabado de tirar a primeira certificação que o banco exigia, né, que era a CPA 10. Então, eu fui atrás dessa certificação
eles não exigiam para efetivação, mas era uma forma de eu me antecipar, porque se fosse alguma coisa de empate entre eu e alguma outra pessoa, eu já teria certificação. E fui na entrevista, enfim, graças a Deus passei nessa entrevista e trabalhei como agente comercial durante um período de tempo. Tinha grades de produtos para serem atingidos. Fora isso, eu participei de um projeto do banco por parte de folha de pagamento, então eu fiquei 6 meses fora. Isso foi um baita de um aprendizado. E na Carol de antes, ela jamais trocaria algo, por exemplo, que estava certo, para ir lá para outro estado e voltar. Por quê? A gente imagina que se você não está naquela cadeira, aquela cadeira ela tem que ser ocupada. E se você está em outro lugar, tudo bem. Quando você voltar, a gente vê o que faz, né? Ou volta para aquela mesma local, ou volta para outro. Mas eu, com o tempo que eu trabalhei nessa agência, eu falei que eu, obviamente, gostaria de voltar. E fiz boas relações por lá, né? E quando eu falei assim, até para um gestor, falei, eu vou voltar para essa mesma agência, né? Se eu for para esse projeto. Ele, claro, tem 5 cadeiras, você pode escolher qual você quer. Então, foi muito bacana, assim. Ele me deu total apoio. Fiquei lá 6 meses, foi uma experiência, assim. Fiquei longe da minha família, longe do que eu fazia, porque eu fiz coisas diferentes lá. Mudar de estado, realmente me mudei por 6 meses, então foi uma experiência super gratificante, fez uma evolução gigantesca na minha carreira. E eu sempre falo desse projeto, ele é muito bacana para mim, marcou bastante. E quando eu voltei, eu falei, nossa, mas agente comercial, e volta a questão do transbordar a cadeira, né? Porque na relação, né, para que eles fizessem a seleção das pessoas que fossem para este projeto, era que as entregas fossem boas, né, e o N fosse bom, né, não era um convite, na verdade, que eles faziam para algumas pessoas. Então, na minha cabeça, se eu fui convidada, é porque eu estava aderente, né, ali a um bom N. E quando eu voltei, eu falei, eu acho que eu transbordei a cadeira, né? Muito eu acho bom. Que o que eu deveria fazer aqui, eu já fiz, né? E ainda que eu estivesse com cargo de agente, eu conseguia ajudar algumas pessoas, né, que estavam do meu lado, conseguia puxar responsabilidade para mim. Eu falei, eu acho que precisaria de algo maior. E aí, na mesma intensidade que eu fui falar com o meu gestor, ele veio falar comigo e falou, eu estava te olhando, eu acho que você não cabe mais nessa cadeira. Eu falei, exato, eu gostaria de falar exatamente isso para você. E aí ele falou, então vamos trabalhar para isso. Neste período, eu acabei me inscrevendo em algumas vagas e acabei virando gerente. Passei, na verdade, em uma vaga para ser gerente digital, né? E neste momento ali, o meu gerente rapidamente, né, fez com que ele mesmo me promovesse, né? Então, eu fiquei um tempo permanecendo nessa agência física, trabalhei por 1 ano e meio como gerente de relacionamento, de fato, atendi clientes, né, com média renda, busquei mais informações, porque a parte do agente, ela é mais rápida, né? Um atendimento mais rápido. Então, quando a gente quer transbordar a cadeira e a gente transborda, nós precisamos ali nos colocar numa posição de que a gente está apto a fazer aquilo. E atender os devidos clientes da forma que eles merecem ser atendidos. E, nesse caso, atendendo os clientes, né? Me adaptando ali, me adaptei rapidamente. Mas o cenário do banco é o digital. Né? E voltando com aquela primeira gerente que iria me promover antes do meu gerente, eu sempre mantive contato com ela. E nosso primeiro contato foi muito bom. E ela sempre quis que eu fosse trabalhar com ela. Inclusive, são 2 pessoas maravilhosas, assim. Foram 2 influências muito significantes. Claro que desde o primeiro momento, do primeiro gerente que me ligou, perguntando da entrevista, agendando uma entrevista para mim, foi muito importante também. Todos eles, na verdade, né? Mas sempre tem algo que acaba pegando uma trajetória um pouco maior. E aí, numa dessas conversas, a gente mantinha até uma conversa informal, né? Depois que a gente falou que talvez não daria para ir para o digital. Eu retomei com ela e ela voltou comigo também. Falou, olha, provavelmente vai surgir uma vaga. Eu falei, poxa, que legal. Gostaria muito de fazer parte desse seu time e ter você como gestora. E foi aí que eu fiz essa migração para o digital. Não foi fácil também. Foi
Era o mesmo cargo, mas parecia que era outro banco. A área digital ela é totalmente diferente da parte física, né, da área física. Então, precisei me adaptar, porque lá os clientes eram ainda melhores, melhores que eu digo de renda, né? E eram muito mais exigentes. Então, eu precisei me aprimorar ainda mais. E aí, eu tirei minha certificação do CEA, né, que foi uma certificação específica de investimentos. Claro que o banco fornece essa parte de investimentos também para a gente, nos auxiliar, os assessores, mas eu acho que como protagonistas, nós temos também que saber ali as informações para que a gente consiga prestar pelo menos o atendimento inicial para os nossos clientes e, claramente, se precisar finalizar, que seja. Me adaptei, foi um momento assim de bastante transformação, porque não foi uma mudança de cargo, mas sim uma mudança apenas Cenário, né? cenário, exato, de atendimento, né? Então, eu tinha os clientes muito mais próximos a mim. Na rede física eu tinha abraços, apertos de mão, presentes e tudo mais, isso era muito bacana para mim. E quando eu me vi num cenário que eu trabalhava híbrido, então em algum momento eu tinha todo mundo, porque eu tinha meu lado presencial e depois eu não tinha ninguém. Então, essa foi uma parte de me adaptar e eu falei, eu vou ter que em algum momento usar isso a meu favor, porque naquele momento não estava sendo favorável. Eu falei, nossa, eu tô sentindo um pouco falta do contato humano, né? Falta de pessoas. Se alguém tiver uma dúvida, ninguém vai me perguntar nada, eu tô longe de todo mundo, né? Mas é claro que a gente se adapta muito rapidamente às coisas, né? Incrível como nós somos. E com isso, fui para esse cenário do híbrido na parte digital. E agora eu estou participando também de um piloto com uma outra carteira, com uma outra renda, com outro tudo. E uma coisa muito importante é que nesse período que eu migrei da agência física para a agência digital, eu peguei 2 carteiras, né? Basicamente para entendimento. Então, foi algo que não me favoreceu naquele momento. Eu peguei a continuidade de trabalho de uma outra pessoa. E naquele momento não me favoreceu uma avaliação, por exemplo, que eu tive. E eu tinha 2 opções. Eu falar, eu vou manter e vou deixar as coisas acontecerem. Ou não. Então, o meu foco nesse período foi muito maior do que todos os outros que eu já tive. Então, o ano de 2024 foi muito decisivo para mim. E hoje estou muito feliz, assim, muito realizada, em busca de outras coisas, que seria para mim algo que eu gostaria de fazer à parte, por exemplo, mas no cenário hoje bancário eu estou muito bem colocada. Nossa, Carol, que história, que história. Foi emocionante ouvir, né? Durante os nossos encontros online, eu já conhecia parte desse processo todo e ficava encantado por ser tão jovem e tão assertivo no mercado, né? Meus parabéns novamente aqui, sendo presencial, olhando para você. A vida profissional que você relatou muito bem, né? Falou do seu cenário profissional, dos momentos que você teve dúvida ou não, das decisões a tomar, o processo decisório de alguém jovem que almeja o futuro, almeja crescimento, realização, tem que ser exatamente assim. Tem que visualizar, planejar os passos e saber a consequência deles, né? E sempre, lógico, buscando a sua realização, a sua satisfação. Os aprendizados que você mensurou durante a sua fala foram fantásticos, né? Cada pessoa ouvindo com certeza pensou o seguinte, eu também posso, eu consigo fazer. Tem que ter muita dedicação, né? Foco, constância. E ainda, pensar no futuro que você com certeza já nos mostrou. Era apenas, né, vamos colocar o apenas entre aspas, a estagiária da ETEC, alguns anos atrás, e hoje uma gerente digital. É fantástica a sua carreira, né? Ressaltando aí que você merece muitos elogios por ter crescido tanto em tão pouco tempo. E olha só, você colocou muito bem esse seu aspecto pessoal, o aspecto da inteligência emocional, da inteligência voltada para os processos de negócio. Aqui, no caso, a gente chama de hard skill. Você tem várias, está buscando cada vez mais desenvolver. Mas teve um momento na sua vida que você, voltando àquelas postagens que eu havia feito, suas mentorias, você falou assim, eu vou buscar uma mentoria agora, né? Eu vou buscar algo novo para mim, algo que possa me ajudar a encontrar novos pilares. Então, eu queria retornar àquele momento que você viu uma postagem sobre gestão de tempo, gestão de eficiência, inteligência. O que te levou a buscar o serviço de mentoria?
A mentoria, na verdade, ela veio para talvez ressignificar minhas ideias. Como em curto período de tempo eu tive um único caminho, então eu só olhava para frente. Eu não conseguia olhar para o lado, eu não conseguia olhar para trás. Eu só olhava para frente o que talvez eu não tinha feito. E a parte do equilíbrio profissional e do equilíbrio pessoal, ela não estava de acordo num equilíbrio 50-50. Que às vezes faz muito parte da nossa realização, que é o que você falava muito na mentoria, né? Que para que a gente tenha uma felicidade plena, né? Que a gente tenha plenitude, nós temos que aproveitar a caminhada também, né? E por várias vezes eu só fui indo, né? Claro que a frase de você não deve se distrair e mantém o foco, ela é muito importante, mas também é importante que a gente olhe para o lado e olhe para as pessoas. Exemplo, na minha faculdade, eu conheci pessoas maravilhosas e que foram fundamentais para que eu permanecesse naquele lugar. Na época eu ganhava muito pouco, por exemplo, e não sabia nem se eu conseguiria pagar a mensalidade daquela faculdade no próximo mês. Mas as pessoas de lá eram muito legais e eu só pensava na mensalidade que talvez eu não conseguiria pagar no próximo mês. E não conseguia aproveitar 100% daquelas pessoas. Eu estava sempre muito pilhada, muito... estou atrasada, preciso correr, preciso melhorar, preciso... Olha lá na frente o que eu não consegui. Né? E aí chegou um determinado momento que eu precisei alinhar minhas ideias, abrir mais os meus pensamentos, trabalhar de uma forma mais estratégica. E a forma com que eu falei que utilizar a minha parte híbrida no remoto, eu consegui administrar através da mentoria. Por quê? Eu aproveitava apenas aquele momento para algo exclusivamente para trabalho, eu não conseguia otimizar o meu tempo, né? E uma das ferramentas que você mais me ajudou, que a mentoria mais me ajudou, foi a administração de tempo, foi alinhar as ideias, foi o Canva, por exemplo, que foi pensar no futuro. Então, ali para mim, trouxe uma ampla visão do que eu era, então eu consegui enxergar o que eu já havia feito durante toda a minha caminhada, e a mentoria me trouxe isso. Me recordo ainda que nas primeiras mentorias que eu fui fazendo, eu chegava muito cansada, muito agitada, com os olhos vermelhos, Sim, sim. né? Muito eufórica e cansada mesmo, essa era a palavra. E aí até você olhar e falar, nossa, Carol tá cansada, né? E eu muito cansada. Mas por quê? Às vezes o cansaço é porque às vezes a gente não ainda identificou o nosso propósito. Porque às vezes quando a gente identifica o nosso propósito, a gente acaba pensando em outras coisas positivamente. E acaba esquecendo das coisas negativas que a gente passou durante o dia, durante a semana ou final de semana. E conforme foi passando o tempo nas mentorias, eu fui cada vez ficando mais tranquila, Sim, né? realmente. Imagino que você pôde perceber isso, né? Ficava com o olhar mais vivo, né? Eu acho que entre a primeira, a segunda, no máximo ali a terceira, eu ainda estava na correria, ainda em busca de algo que eu ainda não sabia como, né? Fazer o que eu teria que fazer sem saber como também. E aí nós fomos trilhando ali os caminhos, né? Muito tranquilamente. Eu falava assim, nossa, eu vou ter que chegar depois de um dia cansativo. O que eu vou falar pro David? Eu não sei o que eu vou falar, porque, de fato, eu não consigo mais pensar. Mas a mentoria, com muita leveza, muita tranquilidade, conseguiu extrair do restante do que eu tinha para algo muito bom, assim. Então, eu aconselho que todas as pessoas... inclusive fiz diversas indicações para que fizessem sim a mentoria. Eu acho que é muito importante qualquer pessoa de qualquer área fazer a mentoria. Então, ressignificar as minhas ideias, ampliar minha mente, tirar do papel algo que nem estava no papel, estava comigo, né? Então, transferir para um papel para que a gente conseguisse fazer um plano de ação foi muito bacana. Então, às vezes o foco, ele traz muitos benefícios, mas a gente também tem que saber olhar ao redor, né? E eu não estava olhando ao redor, porque eu só estava aqui, eu preciso fazer, as coisas precisam acontecer, eu tenho prazo, como eu disse, né? Tempo, para mim, é curtíssimo. Eu acho que as coisas vão acontecer até amanhã, para mim, depois de amanhã não vai acontecer mais. E talvez não, né? Talvez um olhar para o lado,
tirar um tempo para mim, por exemplo, e buscar propósitos, outras ideias, se atualizar de outra forma, otimizar tempo. Hoje eu otimizo meu tempo muito, eu faço muitas coisas no meu dia que antes eu não fazia. E isso foi por conta da mentoria. Que De bom, todas Carol. as planilhas, que não foram poucas, Muitas, foram muitas. muitas ideias e planejamentos, e me envia os dados. Carol, você já fez isso, vamos ajustar. Recolheu muitos dados, de fato, que eu mesmo não tinha, né? E nós conseguimos, com isso, extrair isso da mentoria. Que bom. E aí, você falando sobre isso, né? Você já ressaltou as suas dores que você tinha antes, com certeza, quando me procurou para poder atendê-la em relação ao processo de mentoria. Principalmente falou também da gestão de tempo, que nós trabalhamos bastante, né? Da inteligência emocional também. Quando você fala olhar para os lados, é como se nós fôssemos um círculo, né? Então, nós temos várias inteligências e quando são sanadas, o nosso nível de satisfação e de felicidade aumenta. É exatamente isso que você está procurando, né? Com o que eu percebi de você. Um alinhamento em todas as áreas da vida. Esse alinhamento, quando ele é atingido ali 70%, 80%, 90%, nós nos tornamos mais felizes. E o interessante é que essa felicidade, ela intensifica as outras áreas da vida. Então, podemos citar familiar, amigos, trabalho, network, né? As relações vão melhorando e vão fluindo de uma forma a nos trazer mais qualidade de vida. Isso é muito interessante. E o processo de Exato. mentoria, ele foca exatamente nisso. Extrair da pessoa as suas dores, levar possíveis soluções, acompanhar essas soluções e perguntar, porque agora nós já passamos pelo processo e logo mais eu te pergunto, como está o plano de ação, né? Ele foi bem desenhado para suas dores e essas dores vão ser sanadas com essas atividades futuras, né? E o acompanhamento sempre é constante. Exato. E você se recorda também que nós falamos sobre a gestão de pessoas. E com isso, hoje eu consigo ajudar muito mais as pessoas da minha equipe, porque eu consigo ter tempo e consigo, talvez, até falar aqueles 5 minutinhos que você falou que eu precisava ter. Que bom, Carol. Muito bom. Então, através disso também, fez com que eu tivesse não só tempo, mas também muita disponibilidade, pensamento muito rápido em ajudar as pessoas. Então, muitas pessoas hoje da minha equipe me perguntam coisas do dia a dia que parecem ser básicas, às vezes não é, mas elas me procuram. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu consigo responder com plenitude, assim, sem preciso ver, eu vou buscar aqui, algumas coisas já estão muito na ponta da língua, porque a gente tem tempo para poder buscar informações e quando vem as dúvidas, a gente já está pronto para resolver. Ou muito rapidamente a gente também consegue já achar soluções. E estou também à frente da equipe, né? Então isso é muito bacana e foi algo que eu também acabei desenvolvendo na gestão emocional, né? Porque é algo que me afetava um pouco às vezes, né? De eu não conseguir atingir o objetivo naquele dia, ou naquela semana, ou a estratégia que eu fiz naquele dia, ela mudou totalmente por conta do cenário que acabou acontecendo, que o cenário comercial esse, né? Ele é muito diverso, né? O cliente te liga, você não sabe o que ele quer. Ele pode vir com todas as dúvidas possíveis, e até dúvidas que não são do banco. E é possível que a gente ajude ainda esse cliente, ainda com dúvidas que não são do banco, por exemplo. E eles confiam na gente para isso. Então, você ter ter essa mente ampla para que você consiga ajudar os seus clientes, ter tempo e também ajudar na gestão das pessoas, também em ajudar as pessoas, é muito legal. E venho crescendo bastante nessa questão. Era algo que eu precisava desenvolver e estou desenvolvendo bem. Que bom, Carol. Essa parte do conjunto das nossas habilidades, né? A hard skill e a soft. Você desenvolveu muito o seu lado soft nas mentorias, realmente. Até era uma das questões que eu ia voltar a perguntar. O que você mais desenvolveu foi exatamente isso. Esse autocontrole que você já tinha, ele só solidificou mais, né? As planilhas, os métodos te ajudaram a focar mais nesse autodomínio e esse autodomínio te projeta mais assertivamente. Você é mais protagonista, você é mais assertiva, você é mais prestativa, mais empática, mais equitativa, né? Tudo é um conjunto de comportamentos que desenvolve o perfil que é necessário para o mercado. Então, hoje você é visto de forma mais empoderada graças ao equilíbrio das suas inteligências emocionais. Muito bom. Em relação a esse histórico que você trouxe, né? Trouxe um pouquinho de quem é a Carol, do seu histórico
pessoal, falando da sua família, do histórico que também era ligado ao emocional, e isso deu alguns insights para o futuro. Falou de uma bela história profissional. Agora eu quero fazer uma pergunta bem pontual. Qual é o seu maior sonho hoje? Que possa envolver todas as áreas da sua vida ou algo tão específico quanto ficar milionário, por exemplo. Ok. É, hoje, meu maior sonho, nossos sonhos, eles vão se modificando ali durante o tempo, né? Durante nossa caminhada. E hoje, meu maior sonho é ter liberdade financeira também, mas ter uma liberdade de conseguir ajudar as pessoas no tempo que eu consigo, fazer algo para mim no tempo que eu consiga fazer. Porque hoje, ainda que toda essa caminhada tenha levado parte, por exemplo, do meu tempo, eu gostaria de aproveitar um pouco mais sobre isso. Gostaria de não ficar só focado em uma única questão. Eu gostaria de abrir mais os meus leques de oportunidades profissionais. Gostaria de ter liberdade pessoal, de eu conseguir fazer, por exemplo, algo que eu queira, por exemplo, não estou dizendo que eu não gostaria de trabalhar, de viver de renda, não seria isso. Mas algo que estivesse mais na minha mão, né? Então, esse é o meu maior sonho. Olhando para esse sonho, uma outra pergunta pontual para você. Você tem 29 anos hoje. Onde estará com 34? Ou seja, daqui a 5 anos? Eu imagino que hoje eu ainda não sou líder de pessoas. Então, pensando aqui a curto prazo, basicamente, no que está mais palpável. Gostaria de ser líder de pessoas de uma maneira sustentável, saudável, ajudar as pessoas. E, pessoalmente, gostaria de ter um conforto um pouco melhor, de ter mais... ter um tempo maior para mim, ter apenas o meu espaço, por exemplo, é algo que eu estou construindo e que eu almejo que daqui 5 anos isso já vai estar bem equilibrado. Baseado no seu sonho, que é inspirador, baseado na sua visão de futuro dos seus 5 anos, qual legado você deseja deixar para as pessoas que você se relaciona? Que eu tenha impactado a vida de cada um que passou por mim positivamente. Nesse impacto positivo, qual pessoa especificamente você deseja impactar positivamente e se poderia detalhar esse impacto? Minha família, inicialmente. E daí, qual seria o impacto principal na família? Como eu disse, né? A minha família, ela não teve muitas informações. Eu não tenho todas ainda que eu preciso passar para elas, ou que eu preciso ter para que a gente consiga seguir uma boa jornada daqui para frente. Mas eu acredito que eu tenho uma boa base para que eu consiga mudar a cabeça de algumas pessoas. Nas reuniões familiares, por exemplo, eu tento sempre trazer as pessoas para o meu lado, por exemplo. Nossa, assim, às vezes do nada, você guarda um valor para você, fez alguma coisa, faz uma previdência para sua família. Esses dias meu primo mesmo falou, eu quero me aposentar daqui 7 anos, que é quando eu me aposento. Eu falei, ok. Ele, talvez eu pegue o teto ali do INSS, certo? E para um complemento sobre isso, né? E trazendo mais para algo muito próximo, a minha família, digo família, meu pai, minha mãe, eles não têm uma qualidade de vida muito boa. Então, eu gostaria de fornecer um pouco dessa qualidade de vida para eles mais para frente. Porque eles foram mal administradores, mas eles sempre foram muito trabalhadores e são até hoje. O meu pai é caminhoneiro, a minha mãe hoje é corretora de imóveis. E eles nunca deixaram de sonhar e nunca deixaram de acreditar. Só que a falta do conhecimento de ambos os lados, né? Porque talvez se um tivesse puxado, talvez iria ajudar o outro, né? Mas de ambos os lados não houve isso. Então, trazer essa qualidade de vida para eles seria muito importante para mim. Claro que no cenário hoje, minha mãe, eu moro com minha mãe, na verdade, né? Por pouquíssimo tempo. E o meu pai mora em Goiás,
né? Então, talvez ele vir para São Paulo, estar mais próximo, né? Eu tenho 2 irmãos lá também. Então, eles vivem em uma... Não é uma cidade, né? É algo do interior, né? Nada que... imagino que eles precisam dessa civilização, desse contato, para que eles consigam se desenvolver. Por quê? Tanto porque você fez essa história, né? Você saiu do interior e veio para a civilização, para São Paulo, né? Em busca disso, né? Então, trazer isso para ele seria muito significativo para mim. Exatamente. Quando você fala sobre isso, eu fiquei imaginando da minha família também, né? Quando você... É o mesmo cenário. Trabalho não quer dizer construção de riqueza, né? As pessoas trabalham, mas não sabem administrar os seus gastos, não sabem administrar as saídas, né? Entrada e saída é o segredo da gestão financeira. E essa falta desse conhecimento, dessa prática, que seja uma simples planilha que a gente consegue usar hoje em dia, ou até um app para controle dos gastos, não tínhamos isso no passado, né? E esse empoderamento que você mostra, até uma das próximas perguntas é exatamente isso, esse protagonismo todo que você tem com 29 anos. Fazer uma ressalva que realmente a minha família também é carente. Eu sou filho de agricultores, né? Trabalhávamos na zona rural e não tínhamos nenhuma perspectiva. Ou seja, os 7 irmãos, na verdade, né? Mas cada um de nós, dos 7, cresceu da forma que idealizou. Cada um buscou usar suas competências, usar seus relacionamentos, e o interessante é que 6 dos irmãos mantiveram-se no interior e cresceram na proporção que desejam. Eu queria, você usou o termo civilização, né? Eu queria vir para cá para conhecer os prédios, é exatamente isso que eu queria. É vir para cá para poder imaginar como era São Paulo. E vim para cá buscando com esse desejo de mudança, de evolução, de constância que eu falo sempre. E essa positividade que você comentou, nós não podemos perder, porque assim como quando tinha 15 anos e decidi sair da zona rural, e agora com 38 eu quero exatamente a mesma coisa, evoluir. Só que o detalhe é evoluir com ética, moralidade, com foco, com propósito e com certeza na busca de felicidade. Alguns momentos da vida é recurso financeiro, patrimônio e agora é felicidade. E pensando em felicidade, você é uma das pessoas que tem esse protagonismo. E você é exemplo, Carol. Você é exemplo de mulher, de profissional, de estudante, de conhecedora de várias áreas. E eu quero te perguntar uma coisa. O quão isso tem impactado outras mulheres? Você tem como mensurar que você, por ser quem é, já tem impactado outras vidas? Nós acabamos impactando as pessoas que a gente nem imagina, né? Algumas pessoas não estão muito perto de nós, mas estão nos olhando, né? Eu imagino que no nosso cenário como mulher, nós temos muitas funções a serem feitas. Nós temos... hoje nós trabalhamos e cuidamos da casa e temos filhos e toda essa movimentação acaba gerando algumas escolhas, mas que eu sempre falo para muitas dessas pessoas, cuide da sua saúde, né? Faça uma academia, pega algo para você que você goste, leia um livro. Com isso, você acaba ajudando algumas pessoas. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela não queria ser promovida, né? Ela estava no cargo de agente. Ela está, na verdade. E ela não queria ser promovida, porque ela entendeu que aquele meu cargo era muito cansativo, muito puxado. Era uma carga horária maior, com um objetivo maior para ser atingido, uma responsabilidade muito maior. O seu nome vai estar na conta do cliente, ele vai te procurar. E aí ela não queria. E, repentinamente, ela veio me procurar e, né, eu busquei uma vez, eu falei assim, nossa, você já está pronta, né, para ser promovida, na minha opinião, porque precisa melhorar alguns pontos, e muitos deles a gente trabalha junto mesmo remotamente. Então, o que ela me pergunta, eu rapidamente respondo, falo uma rota e ela rapidamente já faz. Ela vai responder alguma coisa para o cliente, por exemplo, de uma forma que talvez não seja o mais ideal e eu reformulo com ela e ela foi pegando essas pequenas coisas. Viu que talvez o trabalho não seja tão desgastante como ela estava imaginando. Mas também a forma com que eu trabalho
Acho que tem impactado um pouco com ela. E aí ela me trouxe. Primeiro, a minha gestora veio e trouxe pra mim, nossa, ela quer ser... Nossa, ela veio perguntar pra mim, né, do cargo de gerente e tal. Eu falei, ah, sério? E eu fiquei muito feliz. Eu falei, legal, né? Vamos lá. E aí depois ela veio e falou, Ká, me fala aqui uma coisa, o que você acha? E isso foi muito bom pra mim, porque era uma pessoa que ela não queria ser promovida. E a gente trabalhando juntas ali, né, nas atividades diárias, talvez em algum momento tenha despertado nela que talvez não seja tão difícil, que talvez seja mais fácil, pode ser leve, mas tem que ser consistente. E quando eu não vejo consistência, eu falo, olha, hoje vai ser assim, desse jeito. E mesmo que o comercial não seja linear, como eu falei, ele às vezes acaba sendo. Em algum momento dá para você ajustando algumas rotas ali, que no final do dia você consegue atingir o seu objetivo. De outra situação também que eu tenho, é de uma pessoa que veio recentemente do mercado, de outro banco, e que ela estava com dificuldades em algumas coisas. Isso falando da área pessoal, né? Profissional, perdão. Trazendo ali uma certa dificuldade em algumas... Calma, vamos sentar juntas, o que eu posso te ajudar? E essa pessoa desenvolveu. Ou na quinta-feira, na verdade, eu tinha uma outra N que ela falou, uma outra agente, né? Ela foi e falou assim, eu falei, nossa, você fez uma boa negociação nesse cliente aqui. E ela falou assim, sim, eu aprendi com a minha mentora. Me mandou no WhatsApp, eu falei, nossa, que bom, né? E na parte pessoal também. Né? Então, às vezes eu vi algumas pessoas, às vezes, não indo almoçar no meu trabalho. E só trabalhando. Por que não almoçar? Por quê? Né? Ai, Carol, você emagreceu. Sim, tô fazendo tal coisa. Acho que isso é uma forma de influenciar. Sim, estou cuidando da saúde agora. Sim, estou buscando uma certificação. Caramba, quando você terminar essa certificação, você me fala. O que você acha? Você acha que realmente deveria fazer? Então, ali aos poucos, na parte mais minuciosa do seu dia, você vai falar alguma coisa que vai despertar alguém que vai voltar para você como uma coisa muito positiva. O impacto social nos gera impacto para as pessoas e para nós também. É um sentimento de pertencimento, de ajuda, de desenvolvimento, de orgulho. Eu tenho muito orgulho de você, né? Desde quando era aluna no nível técnico, depois dessa história toda profissional que você nos contou hoje, e com certeza no processo de atendimento da mentoria eu vi a Carol cansada, com os olhos vermelhos, né? E uma mulher com alto índice de protagonismo no Encontro 10, onde eu quero ir para o fechamento com você exatamente em cima dessa palavra. Nós falamos lá na mentoria de plano de ação, futuro, metas, realização, buscas. Quando você recebeu aquele plano de ação, ele é bem detalhado, tem muitas ações a serem feitas lá. Elas não foram feitas todas até hoje, tem muito à frente para caminhar com isso. Mas não só na mentoria, mas para as pessoas também. De modo geral, da vida pessoal, não importa se é ali no nível técnico, no nível da graduação, especialização, mestrado ou certificações. A pergunta, ou quero que você faça um comentário, na verdade, qual a importância de um plano de ação, a importância do planejamento para uma vida de construção e realização. O que para você é o plano de ação e qual a importância dele? Quando a gente fala em propósito e objetivo, nós temos alguns caminhos a trilhar. E se a gente não coloca eles de uma forma muito clara na nossa frente, que era o que eu não estava fazendo, fica um pouco mais difícil de alcançar. E recentemente eu assisti um vídeo que a pessoa falava assim, o meu sonho, era basicamente uma entrevista. O meu sonho, qual que é o seu maior sonho? O meu sonho é pra Disney. E a outra pessoa responde, e quanto que é uma viagem pra Disney? Não sabia. Não. E qual cidade você ficaria, por exemplo, por lá para conhecer os arredores? Não estruturou o sonho. Exato. Então, nesse caso, é muito importante com que a gente fizesse o nosso plano de ação para que a gente tenha clareza. E voltamos a falar de tempo, porque às vezes você pode achar que você está super adiantado e que vai estar tudo certo, talvez você está numa viagem, olha, eu tenho esse valor, e a viagem está chegando, mas
Será que não teve alguma alteração? Será que aquele valor você vai conseguir fazer? Ou os seus planos podem mudar também, né? E você pode recalcular a rota se você tiver com as coisas claras, né? É importante recalcular a rota a qualquer momento. Você não tem que chegar ali seguir aquele plano e ir até o fim com tudo e todos. É importante recalcular a rota, mas você só vai conseguir recalcular a rota, saber se você está fazendo as coisas no tempo certo, na hora certa, da maneira correta, porque não basta só fazer. Igual você falou, a gente tem que ser ético, temos que ser respeitosos, educados, saber nossos limites, os limites do próximo, porque a nossa vida também acaba impactando a vida de outras pessoas. E às vezes a gente não sabe o nosso limite, ou às vezes a gente acha que sabe, e por nós subestimarmos o nosso limite, a gente acaba fazendo isso com o próximo. Então, a importância de você ter algo muito claro na sua mente é que você vai conseguir saber se você tá no caminho correto, se você precisa recalcular a rota, se você precisa voltar e dar a volta e recomeçar novamente, que às vezes é necessário. Então, ter as coisas claras, ter esse plano de ação, mas, óbvio, né, ele tem que sair do papel, né? Então, sobre os planos que nós fizemos, um deles foi começar a estudar para planejadora financeira, e que eu iniciei já de imediatamente. Que bom. Então, isso me ajudou bastante. No finalzinho ali, no nosso 10º encontro, eu já iniciei com essa busca desse novo conhecimento, até para atender futuramente clientes com alta renda, ver outras oportunidades de cenário tanto dentro quanto fora da área bancária, mas ainda no mercado financeiro. Então, tudo isso é muito importante. E conhecimento, ele só agrega, independente do que nós estivermos fazendo. E se algum pensamento negativo vier à nossa mente, abra o Google ou abra qualquer aplicativo e pesquise algo, né? Eu acho que isso vai te distrair dos pensamentos ruins. Eu acho que isso faz uma grande diferença. E conhecimento, quem tem sede de conhecimento, às vezes você ainda não despertou, né? Às vezes você não despertou aquela vontade de conhecer, de pesquisar, de querer mais. Mas é como um livro. A pessoa, às vezes, não gosta de ler livros porque ela, às vezes, não viu o livro ali que ela mais se identifica. Talvez, quando ela se identificar com algum tipo de assunto, ela vai gostar muito de ler. Exatamente. Você falou de livro, lembrei de uma última aula da semana passada, que falei exatamente sobre isso, a importância de leitura. Fiz uma pergunta para a sala: quem já leu 15 livros no último ano e meio aí? Ninguém respondeu. A pessoa disse: eu li 3 livros, um cada semestre. Isso é muito pouco, né? Tem que ter uma visão do qual conhecimento eu preciso, na verdade. Essa sede de conhecimento, ela também, como você disse, ela tem que ser focada, né, em cima do que eu desejo. Eu quero ser um planner financeiro, então eu vou estudar a área financeira, né? Eu quero ser doutor em área de administração, vou estudar em cima disso. A busca, ela tem que ser direcionada, mas os caminhos não são lineares, eles são todos adequados, são adaptados ao que você busca. E, Carol, falando de toda essa história que você nos trouxe hoje, eu fiquei muito emocionado, muito orgulhoso, na verdade, dessa história toda que você nos contou. É exatamente isso a missão desse projeto, que as histórias possam impactar outras vidas, né? Você ressaltou sobre esse impacto não só uma vez, mas durante sua fala total. Trouxe muitos insights que poderão dar insights para outras pessoas, e esse é o foco. Eu quero deixar meu agradecimento a você nesse momento, né? Não só por aceitar o convite, mas por trazer toda essa informação inspiradora para nós nesse 3º episódio. Meu muito obrigado. E eu que agradeço. A mentoria foi muito importante para mim, teve um impacto super positivo na minha vida. E assim como você também, né? Desde lá da ETEC, há 10 anos atrás, quando nós tivemos nosso primeiro contato como mentor, como palestrante, não somente professor, né? Eu tive uma confiança muito grande quando eu vim te buscar para essa mentoria. Então, eu espero que você continue gerando os impactos positivos para outras pessoas, assim como gerou para mim. Muito obrigado, Carol. Que seja assim para outras vidas também. Mas antes de acabarmos, né, finalizarmos aqui o nosso episódio, nosso 3º episódio, vou te pedir para colocar aqui à disposição das pessoas, né, a sua rede de contato, pode ser seu LinkedIn, o seu Instagram. Claro, o meu Instagram, ele tá Carol Doro, Carol com 2 Os, e o Instagram, ele está Carolina Cavaglieri Doro.
Ótimo, ótimo. Então, sigam esse exemplo de profissional, de pessoa, com certeza será muito inspirador para cada um de vocês. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência.